Estamos ao vivo! O efeito das constelações familiares em nossas vidas. A live de hoje vai ser demais. Eu vou colocar aqui o nome e o tema dessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, mãe, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Esperando meu convidado chegar, esperando o Instagram avisar vocês que já estou ao vivo, que essa live vai ser sensacional. Oi, Claudinha, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Esperando o Milton chegar. Instagram avisar vocês. Milton chegou, boa noite, Milton. Pode me enviar a solicitação. Boa noite, boa noite. Boa noite! Quanta honra! Agora sim, que alegria estar aqui, muito feliz de estar aqui nesse seu canal. Que bacana estar falando aqui no Fique Única, Andressa, muito bacana mesmo poder compartilhar um pouco desse nosso movimento, né? O fundamental do que uma pessoa consegue através de um processo de constelação. Gratidão imensa pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com você. Eu já tô aqui com o coração palpitando já. Obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra mesmo, porque para quem já está aqui com a gente já vai saber, mas para quem chegar no depois ou assistir no gravado, o Milton, gente, mora em Campinas, São Paulo, e o Milton foi o primeiro facilitador de constelação que eu encontrei e que facilitou a minha primeira constelação em março de 2019. Achei o Milton pela internet. Eu não tinha muita noção na época o que era constelação e fui por um movimento de alma. E aí, muitas coisas aconteceram de lá para cá. E eu lembro, Milton, não sei se você vai lembrar, mas na época eu estava fazendo um curso de PNL e eu lembro que eu fiz um comentário que eu estava fazendo um curso e você olhou para mim e falou assim: você vai ser consteladora. Eu olhei para você e falei: que e um ano e meio depois eu me formei consteladora. Olha que coisa boa, viu? Ó, de vez em quando o pessoal fala que eu sou meio burro, assim, né? Eu encontro, eu olho para umas coisas, eu vejo, eu falo. Algumas pessoas não acreditam, às vezes, no começo, mas depois o que acontece, as coisas são tão boas, essas visões, que muitas vezes eu tenho quando eu olho para alguém, elas são tão, assim, tão genuínas e tão lindas que elas acabam acontecendo mesmo. Eu também, de vez em quando, olho para um outro e falo, você vai ganhar dinheiro? E a pessoa que acontece, ela ganha dinheiro. É uma coisa de louco. Simples assim. Quanta honra, Milton. Vou pedir para você se apresentar para os meus seguidores, para quem ainda não te conhece, para que a gente possa Perfeito. iniciar essa live, que eu já sei que vai ser demais.
Maravilha! Antes de eu me apresentar, eu quero dar as boas-vindas, tanto aí para os seus seguidores, quanto para os meus queridos alunos. Eu já estou vendo meus alunos aqui, alunos já formados por mim, tem alunos meus aqui que estão em formação atualmente, né? Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com a Andresa. Vocês vão ver que energia maravilhosa que ela tem, e é fantástico mesmo poder estar aqui nesse canal para compartilhar. É, alguma coisa profunda da minha história, algo que eu vivi através das constelações, que você, com certeza, pode viver também. Então, hoje você vai saber aqui os efeitos como ter mais paz na sua vida, como se liberar para a abundância, como efetivamente conseguir olhar para a vida e sentir prazer e alegria. Então, a gente vai olhar para essas questões hoje aqui. Eu sou o Milton Gobo, eu sou facilitador de processos de constelação, sou constelador internacional e tenho também um curso de constelação, onde eu ensino pessoas a desenvolverem as habilidades e competências para se tornarem consteladores familiares. E eu também tenho cursos e acabo desenvolvendo já consteladores formados no seu aperfeiçoamento, no trabalho com aprofundamento de técnicas e resultados com relação aos seus clientes. E eu gosto muito de fazer live, gosto muito de compartilhar esse conhecimento, gosto muito realmente de tocar a vida das pessoas e depois, um dia, lá na frente, como acontece com bastante frequência, a pessoa fala, nossa, Milton, como a Andressa, um dia eu passei aí junto de você e algo na minha vida mudou, nossa, algo se transformou e a minha vida é completamente diferente do que era. Ou não completamente, mas sim, eu tomei um novo rumo na vida. E hoje eu vou falar para vocês de alguns clientes que experimentaram exatamente isso como efeitos da constelação. Uma abertura de caminhos na vida, relacionamentos melhores, famílias que se recompuseram. Nossa, eu tenho uma história de uma aluna que ela estava num processo de divórcio quando ela entrou no curso. Hoje, ela tem um terceiro filho que aconteceu simplesmente de forma maravilhosa após o curso. Então, tudo aquilo que impedia esse relacionamento dela, depois dela realmente se aprofundar nesse conhecimento sistêmico, ela se jogou no curso de cabeça. Ela entrou numa sexta-feira no curso, que era a aula inaugural, a gente ia iniciar no sábado. Ela falou, Milton, eu não sei o que me trouxe aqui, acho que foi Deus, porque eu realmente entrei aqui, vi a aula inaugural, entrei no curso. O que aconteceu depois de alguns meses de trabalho? Aquele eu anterior que estava com dificuldades na família, estava se separando mesmo de um relacionamento de mais de 10 anos com filhos, aquilo que impedia, aquilo que travava aqui dentro, aquelas relações adoecidas com relação à mamãe, papai, à família de origem, aquilo foi o quê? Aquilo foi se dissolvendo, aquilo foi saindo. E aquilo que antes era uma inquietação, um movimento de querer gritar mesmo para fora, colocar para fora aquela dor, aquela dificuldade, se transformou num movimento de reconhecimento do amor. O amor que adoecia para o amor que curava e o amor que gerou mais vida. Hoje ela está com um lindo menino novo, ela posta algumas fotos na internet e eu gosto muito de acompanhá-la. Ela recuperou um lugar na empresa familiar. Ela falou, Milton, eu não tinha prazer mais de estar na empresa, eu não tinha lugar na empresa. Depois que eu conheci mesmo o processo de constelação com você, depois que eu passei pelos processos que aconteceu, eu encontrei o meu lugar na família, eu encontrei o meu lugar na empresa, eu encontrei o meu lugar na vida. Hoje, eu estou realizada com quem eu sou e com tudo aquilo que eu tenho. Olha que coisa linda! Um dos efeitos da constelação, quando alguém realmente está na sua busca, chegou no momento de sair daquela dificuldade. Então, a gente hoje vai compartilhar algum desses momentos, tanto para questões relacionadas ao seu dinheiro, à sua paz, à sua saúde, as doenças que eventualmente acometam as pessoas da sua família, ou até mesmo você, questões de ansiedade, caminho de vida, relacionamento, pessoas tóxicas. Quem aí que não tem pessoas tóxicas na sua família, no seu meio? Eu vou dizer para você que é muito difícil você não ter pessoas tóxicas no seu meio, mas existe um caminho onde essas pessoas tóxicas, elas não te adoecem. E a gente vai bater um papo aqui sobre também a questão das pessoas tóxicas. E mais do que isso, o papo é sobre você, é sobre a sua história. Então, o que você quiser saber na visão sistêmica, se a constelação familiar pode te ajudar, se a Andresa pode te ajudar, se eu posso te ajudar, você coloca aqui a sua pergunta, a sua questão. E nesse momento, como vai ser uma live maravilhosa, um encontro fantástico, eu vou pedir para você agora pegar esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, aqui do lado, clicar nele e mandar pelo menos para umas 10 pessoas. Não escolhe as pessoas, o universo vai escolher para você. Ela vai falar, são essas pessoas que têm que estar aqui. Então manda para essas pessoas, assim como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento que a gente vai o quê?
que a gente vai fazer uma das melhores lives, um dos melhores encontros da vida dessa pessoa, tá? Então é isso, ó. Acabei de convidar aqui minhas 20 pessoas que apareceram aqui, e agora é contigo e vamos lá. E aí, Andressa, como que a gente começa esse movimento? O que me fala? Eu falo que já tá demais, né? Porque só pelo jeito que você fala, já traz toda aí sua bagagem, sua experiência, né? De tudo que vai ser compartilhado nessa live. Por isso que eu me senti muito honrada, porque eu já tive a honra de ser constelada 2 vezes por você presencial e online. E eu sei que você realmente vai trazer muito conteúdo aqui nessa live. E eu acho que é bacana, né? Eu tenho meus seguidores que chegam a mim, Milton, são pessoas que não conhecem muito constelação. Então, eu tenho bastante, assim, dúvidas sobre constelação, porque alguns, né, fazem uma ligação com cunho místico, um cunho religioso. É algo que eu sempre estou aqui trazendo no meu Instagram, porque as pessoas nem sempre têm essa clareza do efeito da constelação e que muitas vezes não tem esse cunho místico, religioso, mágico e tudo mais. Não, Então, não como tem. você está aqui, eu vou falar para você falar, porque eu sempre estou falando, e eu sei que vindo de você, por você já estar aí mais tempo do que eu, te honro por isso, eu acho que você vai trazer até de uma forma um pouco diferente da forma que eu abordo. Então, acho que essa vai ser a melhor forma da gente iniciar essa Claro, live, vamos já para lá, com tirar certeza. dúvidas. Ó, tem uma pergunta da Vanessa aqui. Vanessa, eu já vou falar para você da abordagem sistêmica com relação ao emagrecimento, tá? Como que a constelação pode ajudar as pessoas a emagrecer. Antes da gente seguir para esse caminho do emagrecimento, para o caminho de como a constelação pode te ajudar nesse movimento, ajudar as pessoas nesse movimento, eu vou falar o essencial sobre a constelação familiar sistêmica, tá? Em seu original, o essencial da constelação familiar sistêmica, o nome da constelação familiar sistêmica, ele é posicionamento familiar sistêmico. O trabalho desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger, o trabalho desenvolvido por essa pessoa que nós seguimos, é um trabalho que se chama, em alemão, no seu original, posicionamento familiar sistêmico ou colocação familiar sistêmica. Ou seja, é um processo muito claro e objetivo de você encontrar o seu lugar dentro da família, o seu lugar no mundo. Ah, Milton, eu já sei meu lugar no mundo. Sabe nada. Te garanto que você não sabe o seu lugar no mundo. Se você soubesse o seu lugar no mundo, você não estava vivendo as dificuldades que você vive. Se você soubesse realmente, de coração, e tivesse liberado no seu lugar de fluir na vida, você estaria o quê? Você estaria vivendo em paz, em tranquilidade com todas as pessoas que você conhece da sua família, aceitando cada um como é, com muito respeito no seu coração. O processo de constelação familiar sistêmica é um processo extremamente objetivo, extremamente claro, aonde a gente trabalha, aonde a gente trabalha com algo chamado campo mórfico. Campo mórfico é um campo de informações. Você já teve um pensamento onde você teve uma ideia brilhante, aquela ideia maravilhosa, pá, você falou, nossa, que ideia fantástica! E você não pôs em prática e de repente alguém colocou? Ou de repente essa sua ideia maravilhosa começou a aparecer em todos os lugares? Isso chama-se campo de ressonância. Então você teve uma ideia que, na verdade, não necessariamente é sua, ela estava num campo de informação. E esse campo de informação ele é compartilhado entre as pessoas. Existe um estudioso desses campos, é o Rupert Sheldrake, e nós utilizamos esse conhecimento dentro do nosso trabalho de constelação familiar sistêmica. Todos nós estamos dentro de um contexto sistêmico, ou seja, o que é um sistema? Pensa num computador. Um computador são várias peças, vários componentes que estão ligados de forma adequada a produzir um resultado. Então, isso é um sistema. Então, quando você pega, por exemplo, o seu computador tem programas. Esses programas eles têm linhas de programação. E olha só, isso vai ser importante para você saber. Seu computador tem linhas de programação que faz com que, quando você tecla na tecla B, aparece o que no seu monitor? Tecla B. Então, tem um processo que faz com que isso aconteça. E você não precisa saber dele. Mas o fato de você desconhecer como isso funciona não altera o resultado de que ele funciona e o resultado é daquela forma quando você aperta a tecla B. E o que acontece quando você quer um B maiúsculo? Você aperta lá uma outra tecla, que é aquela tecla que vai tornar ele uma letra capital, e ele
ele se torna um B maiúsculo. Então, existe sempre um sistema por trás das coisas. Existe um sistema por trás da pobreza, existe um sistema por trás da riqueza. Existe um sistema que opera na sua vida, que faz com que você adoeça ou faz com que você tenha saúde, que faz com que você ame a vida, ou faz com que você simplesmente conte as horas para que você possa partir desse mundo. Existe sempre um sistema por trás de tudo. E nós fazemos parte de um sistema familiar. Dentro do nosso sistema familiar, nós temos mais ou menos isso daqui. Isso é um sistema familiar, ok? Só para você ter ideia. Vamos dizer o seguinte, estou eu aqui, e eu dentro desse sistema, eu tenho quem? Meus pais. E para além dos meus pais, eu tenho também meus avós. E para além dos meus avós, eu tenho meus bisavós. Então, como você pode ver aqui, eu tenho um sistema familiar. Esse sistema familiar ele é composto por mim e por meus irmãos, além deles, parceiros antigos, eventualmente, dos meus pais, e outras pessoas que, de alguma forma, colaboraram ou, de alguma forma, trouxeram algo que não foi muito legal para o meu sistema. Então, algumas pessoas fora também do meu sistema familiar participam. E eu, por que isso é importante? Isso é importante você saber, porque você sofre a influência de todos eles. Você está conectado nesse grande sistema familiar. E você está independente de ter conhecido seu pai e sua mãe, independente de você estar vivendo uma vida lá em Londres, enquanto todos eles moram no Brasil, ou está lá na Oceania, enquanto todos eles moram no Chile. Não interessa a sua nacionalidade, não interessa se você conheceu seu pai e sua mãe, se você foi dado para adoção, se eles morreram, se eles estão por aí, ou se você se perdeu em algum momento entre o parto que você teve na sua mãe e o momento atual, você continua fazendo parte desse sistema de forma que energética. Você sente, sim, todos os destinos, todas as sortes e as dificuldades dessas pessoas que fazem parte do seu sistema familiar. Então, nós estamos sujeitos à sorte e às dificuldades desse sistema familiar. Dentro de um processo de constelação familiar sistêmica, o que acontece? Acontece que nós temos uma expansão desse campo. Sabe a lei da gravidade? Você consegue ver a lei da gravidade? Ou você consegue ver simplesmente o objeto que cai? Você consegue ver o objeto que cai, mas você não consegue ver a lei da gravidade. Você sabe que a lei da gravidade diz que o objeto de massa maior vai puxar o objeto de massa menor. E isso acontece o quê? Simplesmente porque você estudou, você vê os efeitos. Se você pular aí da janela do seu apartamento, caso você more num apartamento, você vai se borrachar no chão. A gravidade vai agir sobre você. E exatamente assim atua o quê? Atua o nosso sistema familiar e as leis que regem o nosso sistema familiar. Existem leis e princípios que regem o sistema familiar, que regem a sua vida, a sua felicidade, os seus relacionamentos, e que você não aprendeu na escola, e que você não aprendeu com seus pais, e que você não aprendeu provavelmente em lugar nenhum, porque você não sabia. Se você soubesse que era tão importante, eu tenho certeza que você já tinha o quê? Ido atrás de encontrar isso. Mas a maior parte das pessoas ainda não sabe disso. E nós aqui estamos o quê? Estamos aqui nesse movimento de colocar para o mundo e expandir esse movimento de que as pessoas possam aprender sobre isso, para aplicar em suas vidas, para terem vidas melhores. Eu e a Andresa estamos aqui, sabe para quê? Para ajudar você a ter uma vida melhor. Eu e a Andresa, a gente está aqui para que você possa também, assim como nós, receber benefícios dessa prática maravilhosa para a sua vida. Então, a constelação familiar sistêmica, ela atua de forma muito científica, com base o quê? Com base em preceitos sólidos, em conceitos sólidos. A gente vê psicoterapia nas constelações, a gente vê o movimento dos scripts na constelação. Você vai encontrar muito de Milton Erickson também, dos movimentos da hipnose. Você vai encontrar, assim, tanta coisa boa dentro daquilo que consolidou a constelação, daquilo que fez esse movimento expandir, que ainda as pessoas não sabem, mas garanto para você, a constelação, ela muda a vida das pessoas, ela muda uma dinâmica familiar adoecida para uma dinâmica familiar do quê? De prosperidade. Prosperidade entenda como o quê? Como paz, como compreensão, como poder seguir adiante tendo aquilo que você precisa, podendo ser você e podendo o quê? Colocar no mundo
aquilo que você veio para colocar. Então, a constelação familiar sistêmica é um processo extremamente profundo para te trazer sucesso na vida, para que você prospere e não mais fique o quê? Adoecido ou fique emperrado nos movimentos do quê? Vou, não vou. Eu quero, mas não acontece. Ai, que desgrama, não vai. E só para você saber, eu fiz uma constelação há pouco tempo atrás. Olha só até onde as constelações chegam, para além do quê? Para além do movimento familiar. Eu tinha um imóvel que não alugava, não sei por que não alugava. Esse mês eu fiz uma constelação desse imóvel. Adivinha o que aconteceu? Alugou. Sexta-feira recebi uma proposta de aluguel do imóvel. Em menos de 2 semanas da constelação, de olhar para aquilo profundamente, o que aconteceu? O imóvel foi. E as pessoas que participaram dessa constelação, foi uma aluna minha que me constelou. Eu adoro pegar meus alunos para me constelar, porque eu sei que se ele aprendeu comigo, ele vai fazer um ótimo trabalho. O que aconteceu? Teve uma outra pessoa que estava também representando, que ela falou, Milton, eu preciso te falar, é um depoimento para você sobre os efeitos da constelação, só de ter participado. Tinha um imóvel aqui do lado, que era do meu ex-marido, todo enrolado. É um imóvel de 5 milhões de reais, que não alugava, não vendia, não fazia nada. Você não está entendendo. No dia seguinte, depois da constelação, aquele imóvel o quê? Aquele imóvel foi alugado. Um negócio impressionante aconteceu. Aquilo estava emperrado há muito, muito tempo. Só de ter trabalhado nessa constelação, de estar ali, algo dentro de mim liberou um campo de informação que o que impedia aquilo de ser movimentado. Olha só que interessante, os efeitos da constelação, eles ultrapassam as pessoas, a pessoa que está sendo constelada, a família que está sendo constelada, para atingir também as pessoas que se colocaram ali presentes, que estão vivendo aquele campo de informação. E isso foi muito legal, eu recebi esse depoimento nessa sexta-feira, dessa pessoa falando dos efeitos, né, dessa constelação específica imobiliária, que foi para olhar aquilo que estava impedindo. Eu pude perceber claramente o que impedia. Não era algo físico, era algo que estava nesse campo de informação. Esse campo de informação ao qual eu estou inserido. Então, quando eu olhei a minha constelação aberta, e olha que eu conheço constelação desde 2011, eu trabalho com constelação já há quase 7 anos, sou professor já de várias turmas de constelação, e ainda assim o que acontece? A vida é fluida. E os sistemas, eles são o quê? Vivos. Um sistema só não tem mais dificuldades quando ele morre. Quando uma pessoa morre, ela não, o quê? Aquele corpo que está ali não sente mais nada, aquele corpo partiu. Então, a gente, sempre que tem sistemas familiares, a gente tem dinâmicas vivas que vão acontecendo. Ah, Milton, eu constelei com a minha mãe, melhorou tudo durante um tempo, mas agora está ruim de novo. Tá ruim o quê? O que mudou? Porque aquilo que foi trabalhado, já o quê? Já foi adiante. Você ficou no seu lugar, você saiu do seu lugar. O que aconteceu nesse meio do caminho que você provavelmente saiu de onde você deveria ter ficado? Então, a gente tem sistemas que são dinâmicos, são vivos, e a vida, ela enquanto acontece, a gente vai o quê? Crescendo. Bert Hellinger, ele sempre falava no movimento de constelação que uma constelação, ela nunca é feita para uma única pessoa. Ele sempre fazia constelação para todos os presentes num grupo de constelação. Por isso que, quando ele tinha um grupo de constelação, um seminário com 500, com 5 mil pessoas ali, sim, 5 mil pessoas. A gente teve seminários no Brasil que chegaram a quase 5 mil pessoas. Ele falava, quando eu constelo uma pessoa, eu constelo todos. É o tema daquela pessoa, mas aquele tema, ele toca a todos. Então, essa minha constelação, eu faço com muita tranquilidade, dentro desse grupo inteiro e dessa forma aberta, porque eu sei que quando eu realizo esse trabalho para uma pessoa, eu realizo esse trabalho para todos. Então é muito lindo os efeitos de uma constelação e o quanto uma constelação ela pode trazer para você a paz que você busca. Ela pode sim liberar você das dificuldades que você vive, de ter um bom relacionamento, dificuldades com seus filhos, com seus pais, dificuldades eventualmente de sair de casa, dificuldade do quê? De voltar para a vida. Pessoas que têm depressão deveriam sim constelar. Uma pessoa que tem depressão, ela tem uma conexão clara com a morte. Qual é a morte que ela se conectou? Ela não consegue ver essa morte aqui claramente, assim, ela não consegue olhar, assim, como você está olhando eventualmente para esse suporte de celular. Ela não consegue olhar assim como você olha para a sua mão.
mas o que? Mas ela sente através da própria alma dela. E ela está conectada com algum tipo de morte. Quando essa pessoa olhar para essa morte que ela está vendo, e pode ser a morte de uma pessoa, da sua família, ou pode ser a morte de algum tipo de relação, quando ela conseguiu olhar para aquilo e compreender o que está por trás quando ela olhar para aquilo, ela vai poder compreender o que está por trás dessa sensação, desse sentimento de depressão, dessa sensação, eventualmente, de pânico, de dificuldade que ela está vivendo, que não precisa viver por mais tempo e não com essa intensidade, com certeza. Andresa, eu tenho uma cliente que ela é psicóloga e ela falou o seguinte: Milton, quando ela veio constelar comigo, falou, eu estou com pânico, eu estou com depressão, eu não consigo sair da cama, eu tenho um filho que eu não consigo amamentar, não consigo segurar o meu filho. E eu falei, e há quanto tempo você está vivendo isso? Ela falou, Milton, tem muito tempo que eu estou vivendo isso, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, se não me engano, tinha mais de 2 anos que ela estava vivendo dessa forma. E aí ela constelou num grupo de constelação, assim como a Andressa fez comigo. Ela foi antes de 2019. E ela virou no dia seguinte, ela mandou uma mensagem para mim. Ela falou, Milton, eu tinha para mim um hábito de escrever um diário. E eu posso dizer para você que eu renasci. Eu nunca me senti dessa forma que eu estou me sentindo hoje. A sensação de liberdade, a sensação de poder respirar, é um negócio tão maravilhoso que eu não consigo nem descrever. Depois eu constelei o marido dela e ele ainda fez um processo de desenvolvimento empresarial comigo. Ele fez coaching comigo durante uns 4 meses ainda. Então, os efeitos eles passam em muito a própria pessoa e atingem também os outros entes familiares. Essa pessoa que constelou, ela olhou para uma morte, para alguém que ela estava conectada e que o quê? E que provocava essa sensação de vontade de não viver. Porque a depressão, ela leva uma vontade disso. É um processo, dependendo do grau tão forte interno, que a pessoa ela não quer mais viver. Ela quer simplesmente o quê? Ela quer simplesmente partir. Ela não quer ser mais vista. Então, isso é uma coisa extremamente séria. E uma pessoa que vive processos como esse, depressão, pânico e coisas desse tipo, deveria sim constelar. Se está em acompanhamento médico, deveria continuar. Se está tomando remédio, deveria continuar tomando seu remédio. Mas uma constelação familiar sistêmico, atendimento desse, poderia melhorar muito a vida dessa pessoa. E aí, Andressa, o que você acha disso? Gente, o Milton está dando aula. Eu não sei se vocês que estão aqui acompanhando já percebeu que é aula, né, gente? Porque ele não veio para brincar comigo, não. Ele veio para falar de um assunto que é chamado vida, porque constelação é fluxo de vida. Tudo isso que ele está trazendo para nós de esclarecimento tem a ver com fluxo de vida. Por isso que quando ele traz essa informação de olhar para a morte, a constelação vem com esse impacto e traz esse efeito imediato. Porque a pessoa se permitiu fazer o movimento que nós, quando somos facilitadores, a gente está ali justamente para conduzir a pessoa a se conectar com aquilo que precisa ser desbloqueado. Viu? Tá arrasando, né? Então, aqui assim, adoro. Dar aula, ensinar constelação, amo de paixão. E vamos lá, ó. E agora, ó, Andressa, papo aqui esperto, tá? Pergunta maravilhosa da Vanessa. A Vanessa Reno Mendes. Vamos aqui, ó. Eba, perguntas. Quero saber como a constelação ajuda no processo de emagrecimento. Vanessa, o processo de emagrecimento, eu vou falar para você, na verdade, do processo de retenção de gordura, de retenção de líquidos, que geralmente provoca essa questão da pessoa ficar mais fofinha, ficar mais gorda. O processo de engordamento é um processo, muitas vezes, de uma pessoa que tem dificuldades emocionais com a mamãe. E o que acontece com essa pessoa? Ela começa, de alguma forma, isso é uma das possibilidades, tá bom? Existem algumas possibilidades. Ela começa, de alguma forma, a se proteger mais através do quê? Através desse aumento de massa. Então, isso acontece, e isso é uma das maiores causas, realmente, do processo da pessoa engordar. Ela tem uma dificuldade que é uma dificuldade emocional.
geralmente um olhar para a mamãe, uma não aceitação com relação à mamãe, e ela começa esse processo do que? De se proteger, de se esconder muitas vezes através desse processo de engordar. Uma pessoa que vai se engordando, além de se proteger, ela fica cada vez mais escondida, tá? Outra coisa que pode acontecer, eu fiz uma constelação de uma amiga também, uma pessoa que também é coach, também trabalha com PNL, hipnose, e apareceu lá uma dificuldade dela de deixar que aquilo que precisasse ir embora, ir embora. Então ela estava num relacionamento de casal que não estava bom. Ela tinha dificuldades com deixar o passado passar. E o que acontecia? Ela falou, Milton, eu faço regime, eu faço esporte, eu faço isso, eu não consigo emagrecer. O que ela estava numa clara retenção. Então, tudo aquilo que ela vivia aqui para fora, o corpo dela demonstrava também com essa retenção que ela acabava fazendo o quê? De líquidos e outras coisas. Não só isso, como outra retenção que ela tinha, outra dificuldade que ela tinha também era para evacuar, porque afinal de contas ela estava retendo. E a gente começa a observar que existem processos no seu corpo que demonstram as dificuldades que você tem emocionais. Então, o processo de emagrecimento, ele sim toma o quê? Ele toma um bom caminho quando a pessoa resolve constelar esse tema, porque ela vai encontrar uma solução por trás do movimento natural de encontrar o que é aquele corpo saudável, tá? Eu não vou falar para você daquele movimento do ego, daquela pessoa que quer ser o quê? Que quer ser aquela mega fisiculturista, aquela pessoa dos gominhos, porque existe também algumas dificuldades, eventualmente, nas pessoas que estão no ultra, tá? Ou seja, aquela pessoa que está super conectada com aquela necessidade de desenvolver os seus gominhos, de chamar a atenção do outro através de um corpo de modelo impossível, de um corpo de Photoshop, tá? Todos nós temos um modelo de corpo interno. Se você está adoecida, você tem um corpo de modelo, um modelo de corpo interior um pouquinho mais o quê? Um pouquinho mais difícil de você olhar no espelho e se amar. Agora, quando você está com esse processo resolvido dentro de você, quando você conseguiu dar vazão aos seus sentimentos e emoções aprisionadas aqui dentro, as que te adoecem, o que acontece? Automaticamente você começa a desinchar. É um processo que você também começa a perceber que você tem um biotipo que ele é seu, e ele é só seu, e ele é maravilhoso por ser seu. Eu, por exemplo, eu tenho 1,90 m de altura. Eu tenho um processo mais alongado. Gente, eu nunca vou ter uma panturrilha de hipertrofia, porque eu sou alongado. Agora, você tem uns curtinhos que eles são o quê? Mais quadradinhos, a pessoa é mais quadrada. Ela nunca vai ficar alongada. Nem se colocar a pessoa, sei lá, amarrar num caminhão e num carro e puxar ela, vai ficar alongada. Então, primeiro, nós temos um biotipo, nós temos algo que é nosso. Existe uma dificuldade muito grande hoje das pessoas estarem vivendo num campo de informação, lembra do nosso campo de informação? Que ele privilegia muito o ego e coisas impossíveis. Trabalha até morrer, você tem que dar o sangue 16 horas por dia, você não dorme quando morre, gente. Gente, para com tudo isso. Existe um movimento natural na sua vida que você deveria aprender dentro do seu biotipo, dentro do estilo de vida que você quer. E esse olhar para você, o seu coração sabe o seu caminho, a sua alma sabe o caminho, mas o seu ego está muito mais conectado com o quê? Com o ter para ser, com o ter para achar que é. E eu garanto para você, esse movimento do ego, ele é um movimento muito bom até um determinado lugar, mas ele adoece a maior parte das pessoas. Quando ela fica só no ego sem saber o quê? Sem saber os motivos do seu coração e da sua alma. Uma pessoa, ela não fica gordinha à toa. Eu, durante um tempo, fiquei gordinho. Gordinho assim, eu não engordei, mas eu fiquei sem músculo. Agora eu tô na academia, agora eu tô mais fortinho. Faz 2 meses que eu resolvi que eu não ia ficar mais uma vida que estava me adoecendo. Gente, sabe o que está acontecendo comigo? Nessa vida adoecida, de ficar aqui só na cadeira, só em casa, só... Gente, eu estava dormindo, só para você saber. E eu estava acordando com formigamento no meio da noite, porque a falta de músculo pressionava o quê? Eu tenho 90 quilos aqui, hoje eu estou com 92,5.
Mas esses meus 90 quilos sem músculo pressionam o quê? Pressionam minhas artérias, minhas veias. Formigava, gente, de eu acordar com dor. Olha só que coisa desgramada. Eu desenvolvi uma hérnia por falta de músculo. Desenvolvi. Mas agora, o que aconteceu, depois que eu voltei para a academia, zerou. Acabou fazendo o exercício correto, fazendo aquilo que tem a ver com a minha história. Quando você se conecta com aquilo que é da sua história, você o quê? Vai maravilhosamente bem. A constelação é um caminho para você se conectar com o seu caminho, com a sua história. É um caminho para que você possa encontrar um movimento de liberação das dificuldades que te aprisionam. Então, a constelação ela pode ajudar muito, sim, no processo de emagrecimento. E não só pode, como muitas pessoas que trabalham com constelação acabam oferecendo esse tipo de trabalho. Eu constelo pessoas que querem emagrecer, a Andresa também, com certeza, faz esse trabalho, se você estiver precisando. Olhar para isso, olhar para aquilo que está por trás desse movimento de retenção de água, de engordar, de se tornar o quê? De se tornar mais protegida, a gente pode te ajudar nisso, pode ter certeza. Se você conhecer alguém também que está precisando, é só falar com a gente, que com toda a alegria do mundo, a gente aqui traz esse movimento das constelações para você. E aí, Andressa, o que você acrescenta aí nesse movimento? Eu quero acrescentar isso que você disse sobre o ego, que tem muito a ver até com os efeitos da constelação, porque é algo que eu já recebi de pergunta e hoje eu abri uma caixinha de perguntas se alguém tivesse dúvida para falar aqui hoje na live. É uma pergunta que insistentemente sempre está aparecendo para mim. Como é que eu sei que a constelação teve efeito em mim porque eu não vejo ou não sinto? E isso está muito relacionado com o ego, né? Eu falo muito postura de resistência, porque quem busca a solução é a alma, né? Eu mesmo já vivi curas imediatas na constelação e vivo gradualmente. Mas eu lembro que a primeira vez que eu constelei com você, Milton, a primeira semana eu fiquei em choque, em estado. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E curioso que depois eu entrei numa fase de ceticismo, porque eu vim totalmente para o racional. É claro que aqui eu não vou falar que me prejudicou, porque na verdade estava acontecendo eu que não estava vendo, porque eu não lembro o tema que eu constelei com você na época, mas eu lembro que eu estava saindo de uma depressão, eu estava tomando Rivotril, e eu constelei em março, e quando foi em dezembro, eu zerei todos os remédios que eu estava tomando. E aqui eu acho que entra, né, para falar muitas vezes essa questão do efeito da constelação, quando a gente pode não perceber um efeito imediato, porque a mente racional, ela não dá conta, ela não suporta o que acontece no movimento da constelação. E depois que eu fui entender que tudo que aconteceu no meu processo de remédios que eu tomava mais de 3 anos estava linkado com a constelação. Porque qual que era o meu olhar quando eu constelei com você? Morte. Uhum. Então, eu acho que para acrescentar essa questão do ego, é importante quando a gente decide constelar. Olha só essa energia dessa mulher. Vocês acham que ela está conectada com a vida, com a alegria de viver ou não? É um tipo de gente assim que vocês têm que constelar. Você tem que pegar uma pessoa que está conectada mesmo com algo que ela viveu, com algo que ela passou, com algo que ela sentiu, para que você possa, sim, fazer um bom processo para você. Olha só, essa mulher aí faz uns posts com uma alegria que eu vou falar, eu acho que ela tá ligada no dedo da tomada. Fala, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu vi de bom dia hoje, eu falei, nossa, que maravilha. Animação a mil. Mas é isso, né? Porque quando a gente está conectado à vida, a gente quer viver, né, Milton? A gente quer viver. Eu tô vendo que tá subindo um monte de comentário aqui que eu ainda não dei conta de ler. Mas isso, gente, é tão relevante que a gente às vezes não tá vendo esse movimento da constelação do que o Milton tá falando desde o início da live, de coisas que nos influenciam, que travam nossa vida, que bloqueia e impede a gente de ser mais feliz no relacionamento, ter mais prosperidade financeira, querer ter mais amigos, se relacionar mais, e às vezes a gente acha que é normal, quando na verdade não é. Não Sim. é. E a constelação, ela vem com esse movimento
de te ajudar em algo, né? Que é aquilo que te traz angústia, que te traz a aflição, e aí a gente vai identificar aquilo que está em oculto que te influencia. E aí não é mágica, mas como se fosse mágica, aqui uma aspas bem grande, né, gente? Algo começa a acontecer e você fala, nossa, como assim? Como assim? Agora eu vejo, nossa, como ele explica? A mente racional não explica, tá, gente? Não. Constelação é sentir, é fluxo de vida. A razão, o ego, não dá conta. A constelação, ela vai para muito além de tudo aquilo que você imagina, de tudo aquilo que você consegue, o quê? Traduzir nessa forma de pensamento mais cartesiana. A constelação, ela foi feita para o seu sentir. Uma pessoa, ela só busca um processo para estar melhor na vida quando a vida ela sente que não está fluindo. Se você não estiver sentindo, você não busca nada. Uma pessoa que não está sentindo um resfriado não toma um remédio para resfriado. Uma pessoa que não está sentindo que precisa ganhar melhor, ela não vai atrás de ganhar melhor. Uma pessoa que não sente que precisa ter um relacionamento melhor, ou que merece um relacionamento melhor, ela não vai ter esse relacionamento melhor. Então ela fica o quê? Estagnada. O processo é do sentir. Então você sente esse chamado. E é isso que, dentro das constelações, é transformado. Numa constelação familiar sistêmica, numa sessão de constelação, a gente trabalha não no superficial, não no comportamental. O comportamento e aquilo que acontece na vida da pessoa é simplesmente o quê? É o primeiro passo para o quê? Para a gente chegar lá atrás, aonde está a origem da dificuldade, a origem da dor, a origem daquilo que impede você ou a pessoa que está ao seu lado, ou a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, de conseguir o quê? De conseguir viver, de conseguir prosperar, de conseguir seguir adiante. O processo de constelação, ele é um processo profundo quando feito de forma adequada e ele toca a todos dentro de um sistema. Então, quando uma pessoa constela, ela também ajuda todos do seu sistema. Por quê? Porque ela, encontrando o seu lugar e olhando para aquilo que está adoecido dentro desse seu sistema familiar, outras pessoas se libertam, principalmente seus descendentes. Então, quando uma mãe constela, ela libera seus filhos. Quando um pai constela, ele libera seus filhos, libera seus netos, libera seus bisnetos, e seus trisnetos, tataranetos, e assim mais quem vier adiante daquela dor e dificuldade que ele conseguiu resolver. Uma outra coisa que é importante, que quando você muda um padrão dentro do seu sistema familiar, aqueles que vêm depois de você recebem a influência desse novo e melhor padrão. Eventualmente, vamos dizer que você nasceu numa família onde o dinheiro foi difícil, onde seus pais brigavam por dinheiro, e você compreendeu, depois de algum tempo, que a realidade deles, a dinâmica deles, não precisava mais ser a sua. Vamos dizer que você constelou e acabou que compreendeu isso, e você se liberou respeitosamente para deixar seus pais com a dinâmica deles, mas para a partir de agora, não pertencer na dor, mas sim começar a honrá-los para que você possa o quê? Ser aquele ponto de virada do sistema onde, a partir de você, a felicidade, a abundância chega. Você consegue ser o ponto de virada dessa alegria dentro do seu sistema, mas para isso precisa compreender algo que está impedindo. E aí você faz esse papel. A Vanessa colocou aqui uma pergunta. Aqui, viu, você falando isso. Você acredita? A Vanessa fez uma pergunta aqui do curso, falando, seu curso você faz constelação com os alunos? Sim, meus alunos, eles constelam comigo, eu adoro constelar aluno. A gente tem dois cursos, tá? A gente tem um que é com mentoria, esse eu constelo todos os alunos, e a gente tem um outro curso que é o curso online, que ele é o de plataforma. Nesse curso, os alunos, eles têm constelações também que eles fazem, mas a constelação deles não necessariamente é comigo, tá? Então, a gente tem um valor super bonificado para esse outro curso de plataforma, onde os alunos aprendem as constelações para a vida e para o trabalho, mas ele, assim, não tem a constelação específica comigo. Mas tem um bônus. Todos os meus alunos, eles têm o quê? Um valor beneficiado para fazer constelação comigo. Isso é uma coisa que a gente estabeleceu dentro do Instituto. Aqueles que já se tornaram alunos, já fizeram um curso conosco, eles têm esse privilégio aí de ter um valor diferenciado também. Eu acho que Vanessa vai ser aluna, hein? Acho que Vanessa vai vir para a nossa turma de constelação. Eu tenho certeza que, olha, a gente está com os programas aí saindo,
Você vai ser aluna sim, você não tem a menor dúvida, e a gente vai seguir junto por esse caminho. Ó, eu perdi aqui as perguntas. Você consegue ver aí essas perguntas depois do emagrecimento Consigo, japonês? consigo que tem várias aqui, várias, várias, várias. Gente, que da hora vocês participando, tá mexendo com vocês. Gente, tá me dando emoção aqui, vontade de chorar, viu? Porque essas questões são profundas, mexe comigo. Sim. A Geise, bem lá antes, no início, ela tinha perguntado sobre ansiedade, viu, Milton? Ótimo. Vocês poderiam falar sobre ansiedade? Pois ela fala de pessoas aí, com depressão e pessoas com ansiedade. Tá. Movimento da ansiedade, tá? Ansiedade. Ânsia. Ânsia. O que acontece quando eu anseio por algo? Eu quero algo. Eu quero algo que é de lá do futuro, ou algo que eu não sei o que é. Então, um processo exacerbado de ansiedade é um processo de alguém que está conectado muito com algo que não faz ideia do que seja, alguém que tomou muito para si e não consegue dar conta disso e começa a ver o quê? Que no seu tempo cronológico, aquilo que seria natural para ela não está acontecendo. Então, um processo de ansiedade, ele é muitas vezes startado por uma pessoa que tentar ser algo diferente do que ela é ou começar a forçar a barra consigo mesmo. Eu posso dizer para vocês de carteirinha sobre processo de ansiedade, porque eu já vivi processo de ansiedade. Sim, claro. Aqui a gente fala o que acontece mesmo. Não acho que a gente aqui Vida está real, no vida largo real. do céu, tem a auréola aqui. Esquece, gente, não é isso não. Aqui nós somos o Nós quê? somos os Somos primeiros seres a ser humanos expostos. igual a vocês. Entramos pela porta do fundo. A gente veio constelar. Eu entrei constelando. Foi assim que eu entrei no movimento da constelação. A ansiedade, ele é um processo sim de busca, tá? Então, é um processo de busca que, ó, você tem muitas vezes a sua mente, o seu ego, aquilo que você está conectado nesse campo mais adoecido do mundo. E você tem os seus anseios do coração. Quando essas coisas estão desconectadas, quando eventualmente você está na busca só do ego, na busca só do. Ou quando você está só no foco do negativo, da dificuldade, o que acontece? Dói! Dói! Dói pra caramba! Por quê? Porque é um processo que você não está vivendo o que você deveria estar vivendo, e ao passo que você acabou assumindo muitas responsabilidades, talvez, de fazer outras coisas que não são para você fazer, e você fica perdido, você não tem força. E olha para mim, tudo aquilo que não tem força não prospera. Aquilo que tem força prospera. O que tem força? O que tem força é você conectado com o seu sistema familiar e com seus desígnios de vida e de caminho. Quando você está conectado e trilhando esse caminho, você prospera. Se você sim tiver na sua vida uma casa de 5 milhões de reais, em qualquer lugar que você assim queira morar, se tiver isso no seu caminho, é para ser seu, desde que você esteja no seu caminho. Porque se você estiver desvirtuado desse caminho, se você estiver vivendo outras coisas, se você estiver segurando as dificuldades dos outros, você não vai viver isso. Esse fim de semana, eu tive com um dos meus mentores que ele falou, putz, eu e meu sócio, a gente tinha uma empresa. E essa empresa era uma bosta. Mas ela pagava as contas. Mas era muito ruim, a gente não crescia, a gente não ia. Eu oferecia trabalhos para clientes que me pagavam R$ 2.000 por mês e eu ficava à disposição dele. Isso não dava mais. Dentro do que eu queria, aquilo não dava mais. Daí eu vi o seguinte, tinha uma outra possibilidade, que era o quê? Que era um passo de fé, mas eu sentia no meu coração que era o caminho. O que aconteceu? Eu fui conversar com o meu sócio e eu falei, a gente precisa mudar de ramo. Essa empresa não vai mais dar certo. Acho que a gente precisa fechar essa empresa e ir para outro lugar. Não, de jeito nenhum, essa empresa é minha, eu estou trabalhando nela há tantos anos, a gente construiu, não vou sair não, arreda o pé. Daí, eu acho que a gente precisa, né? E foi lá. Até que chegou uma hora, o sócio acabou topando e ele falou, tá bom, vamos vender a empresa então. Então vamos vender a empresa. E aconteceu que eles venderam a empresa. E eles venderam a empresa e acabaram entrando nesse outro negócio. Eles são uma empresa de marketing digital. Eles antes faziam publicidade para outras empresas e o que aconteceu? Eles entraram no movimento do lançamento com marketing digital para outras pessoas.
Só que eles entraram realmente ali no passo de fé. E o que acontece? Hoje eles são multimilionários. Mas para isso eles tiveram que passar pelo quê? Eles tiveram que passar pela dor do ego, aqui doendo o ego, de tipo assim, pô, mas eu construí essa empresa, como que eu vou abrir mão dela? Eu tô nela, tudo bem, dá pouco, mas é minha, mas eu tô há tanto tempo nela, como que eu vou abrir mão de tantos anos de trabalho nela? Olha só, aquele passado construído estava impedindo eles do que? De viver o real caminho de prosperidade e abundância deles. Então eles passaram dificuldades ali, mas eles estavam tão presos àquilo que era. E o Bert Hellinger ele traz o seguinte: é muito mais fácil uma pessoa viver adoecida do que ela encontrar o seu processo do quê? O seu processo de cura, a sua felicidade, a sua alegria. Por quê? Porque o processo de adoecimento é um processo conhecido. E o nosso sistema ele foi programado para que você não tenha grandes variações, não corra risco. Então a gente muitas vezes se prende a um relacionamento adoecido só porque ele é o quê? Ele já é conhecido. A gente se prende a um trabalho desgramado, de ruim, e que paga pouco e que não sou reconhecido. Por quê? Porque ele é conhecido. Ah, paga as contas. Não dá para fazer nada, não dá para eu ter a vida que eu quero, não dá para os meus filhos estudarem no colégio que eles poderiam estudar para ter melhor formação. A gente não consegue viajar para onde quer, mas vai saber, né? É isso aí. Então, eventualmente, o seu passado ele te prende às dificuldades da vida maravilhosa que você poderia ter para frente. Mas você vai ter obstáculo também. Esses meus amigos têm, eu também tenho, a Andresa também tem. Você acha o quê? Você acha que ela fica fazendo live simplesmente porque, não tem nada para fazer, vou fazer live? Não, porque ela está passando pelo movimento de crescimento dela. Você acha que a gente está aqui para quê? A gente está aqui porque a gente quer algo de vocês. A gente quer que vocês tenham uma vida melhor. E a gente também está o quê? Em acordo com uma coisa chamada troca. A gente está aqui sempre na balança. A gente está dando coisas de valor para vocês porque a gente sabe que tudo que a gente dá de valor volta para a gente no movimento do quê? No movimento de prosperidade. É como se fosse o movimento do infinito. Sabe aquele infinito, 8? Você coloca no mundo o que você quer ter para você, porque não adianta você tentar tirar do mundo aquilo que você quer sem colocar. Se você quer mais prosperidade no mundo, você tem que ser a pessoa que coloca prosperidade. Se você quer mais alegria no mundo, você tem que ser a pessoa que coloca alegria. Sem você fazer isso, dançou, neném. Ansiedade é um processo de desconexão do seu caminho com o seu ego, com a sua mente. Você precisa alinhar essas duas partes. E uma das coisas bem interessantes que você podia fazer é fazer um processo também do quê? De conhecer qual é o seu potencial e as suas potencialidades dentro de uma leitura, eventualmente, que a Andresa faz aqui. A Andresa faz uma leitura, ó, joia. A Geise, que perguntou sobre isso, ela já fez análise corporal comigo. Ela sabe que ela tem aí umas habilidades e ainda não estão em prática, né, dona Geise? Geise, imagina eu trabalhando como técnico de computador. Olha só a cara de quem ia ter uma mediocridade mirabolante como técnico de computador, mas fazendo constelação, poxa vida, você não faz ideia. Ou seja, o meu caminho, dentro das minhas habilidades, dentro do meu chamado, não. É claro, o seu também. Se você fez um trabalho de leitura com a Andresa, você já sabe quais são as suas habilidades. Não colocar essas habilidades em prática naquilo que você veio para fazer é perda de tempo, perda de vida, perda de abundância. Sinto muito te dizer isso, mas não te conheço há muito tempo, mas eu acho que eu te conheço desde que você nasceu. Se joga nessas habilidades que você tem junto do trabalho que você veio para fazer. Vai dar certo. Se joga mesmo. E se não estiver dando certo, faz uma constelação para abrir esses caminhos para que comece a funcionar isso. Hoje eu tive uma cliente que falou: Milton, eu vim aqui para Barueri, depois de constelar para você, entrei no emprego, vivi tudo que eu queria para viver. Agora eu quero fazer outra constelação para voltar para Campinas. Sério, sério. A mulher ela mandou essa. E é uma cliente tão querida assim, ela falou: Milton, tudo aquilo que apareceu na constelação eu já vivi. Só que agora eu quero fazer uma constelação para voltar para Campinas, porque eu não quero mais ficar por aqui, eu quero voltar para o meu lugar, agora eu já vivi tudo que eu tinha aqui. Eu falei, tá certo. Então, essa semana que vai vir, eu vou fazer a constelação dela. Fazendo esse comentário tem a ver com uma pergunta que fizeram assim, ó. Preciso ter uma área específica para constelar ou constelando vai descobrindo aonde precisa?
Aí Ó, comentaram assim, na dúvida, constela tudo. eu vou dizer para você, existem formas de constelar, tá? Quando eu ensino constelação, eu ensino constelar tema específico e eu ensino constelar a vida. Então, a gente tem constelação que são constelações abertas. Eventualmente, a pessoa chega para mim num processo de constelação, das novas constelações. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu pego essa pessoa, eu simplesmente abro esse campo de informação junto com ela e nesse movimento eu deixo que se manifeste, porque é um campo de manifestação. Lembra? Não é manifestação daquelas coisas doidas, não. É um processo de manifestação, gente. Quando você. É um processo fenomenológico. Sabe quando você coloca fogo na sua chaleira lá com água, o que acontece? Aquelas bolinhas vão saindo lá. É porque aquilo simplesmente é natural. Então, quando a gente abre o campo, aquilo que precisa surgir, surge. Então, o que acontece? Dá para fazer uma constelação aberta. Eu tenho pessoas que fazem constelações assim. Pessoas que muitas vezes chegam para mim e falam: Milton, minha vida tá tão ruim que eu não faço nem ideia do que constelar. Isso é o que a pessoa fala para mim. E eu falo: tá bom, é o suficiente. Eu falo para ela simplesmente: vamos constelar. Porque ela está prontíssima para constelar, porque ela já chegou num lugar onde ela não quer mais aquilo. Essa, eu não vou dizer para você que passou do ponto, porque é o seguinte, ela chegou. Todo mundo que chega nesse ponto continua no ponto. Então não dá para passar do ponto. A pessoa chegou lá naquele lugar que ela precisava, naquele lugar de dor, e ela foi. Essa pessoa que eu estou dizendo, ela mandou a mensagem, falou: Milton, desde aquela nossa constelação atrás, faz 7 meses, eu estou morando nos Estados Unidos. Eu estou casada e a minha vida mudou completamente. Uma constelação sem tema específico, uma constelação aonde eu preciso botar para fora aquilo que está aqui dentro. Eu preciso botar para fora aquilo que eu não sei nem o que é. Isso é normal, às vezes a gente não sabe. Por quê? Porque a constelação não é para cá. Lembra, é sempre para sentir. É para aquela dor principal, é para aquela dor realmente essencial que está cometendo você. Eu quero, fizeram um comentário assim aqui. Gente, é maravilhoso. Vocês não, que não, se vocês não conhecem, assistam uma constelação para conhecer. Vocês vão amar. Gente, lá no Instagram do Milton, quem ainda não segue, vai lá, segue ele. Depois que acabar essa live, tá? Ou deve aparecer já aí. O Milton já aperta o seguir para ele. Por quê? O Milton, ele tem um grupo no WhatsApp. Eu, inclusive, estou nesse grupo. Uhum. E ali ele vai informando quando ele faz constelação, porque o Milton ele faz constelação diferente do que eu faço. Eu faço constelação na água. O Milton faz constelação com os bonequinhos e com representantes que são pessoas. Então você pode assistir, às vezes ele informa ali que pode participar no gratuito, ou você pode assistir, que alguns são os temas específicos, que você paga e investe R$ 25. Gente, eu conheço o Milton presencialmente. Eu já fui constelada por ele, eu já fui assistir constelação dele no presencial e já assisti no online e já fui constelada pelo Milton online. Então, se você puder e quiser, entra nesse grupo que ali ele vai informando, avisa quando é os R$ 25, ele avisa quando é o gratuito e assiste. Eu sou suspeita para falar, né? Porque realmente, quem me segue aqui, as pessoas às vezes não tomam a decisão, Milton, porque fica com esse receio. E eu ainda não faço esse workshop. Eu fiz, né, 2 meses atrás, um workshop onde eu fiz uma aula bônus. Eu fiz uma constelação mais na água. E sim, né, as pessoas que estavam presentes puderam sentir isso que quem assiste e participa acontece. Mas, gente, vocês ter outros consteladores de referência é incrível. E eu, claro que surpreendi com aqui o Milton. E olha a baita bagagem que ele tem. Mais de 7 anos que ele já é constelador. Conhece a constelação mais de 10 anos. Então, claro que o conhecimento dele é diferente do meu. Então, sim, sugiro que vocês sigam ele. Entre nesse grupo e façam um investimento de R$ 25 para vocês verem do que é que esse homem faz ali nos movimentos que a mente racional não dá conta, mas que vocês com certeza serão tocados e impactados e já poderão viver movimentos na vida de vocês.
E aí, quem quiser constelar pode decidir se quer comigo na água, se quer com o Milton ali. E ele tem várias opções, se você quer individual, se você quer em grupo. E por isso a importância de vocês conhecerem os efeitos das constelações Isso. na vida de vocês. Porque essa trocadilha que eu e o Milton estamos fazendo aqui, gente, é vida real. Nós fomos expostos às questões, porque o constelador só leva o cliente até onde ele já foi, né, Milton? Sem dúvida. Então, por isso que eu também busco outros consteladores, principalmente com experiência, porque eu sei que o Milton já foi em lugares que eu ainda não fui, e aí ele vai. E aí tem essa troca que a gente precisa e questões profundíssimas, gente, que não dá para explicar, mas a gente vive na vida real mesmo e vale muito a pena. Então, só acrescentando aqui esse comentário, que não foi uma pergunta, que lógico que eu não ia perder a oportunidade de fazer o merchan aqui, né, gente? Porque o Milton é um baita de um profissional. Eu não poderia perder de falar isso para vocês. Gratidão, Andresa. Eu recebo de coração mesmo. Milton, por isso que eu falei, é uma honra te receber aqui, porque são 3 anos aí. É claro que tem várias questões ainda, né? Porque quando aqui eu penso, e agora? Tem que constelar tudo na minha vida, mas tem um começo. E sua alma, né? Vai te conduzir de tempos em tempos a realizar constelação. Tem uma Porque eu pergunta vou. muito boa nisso. Tem pessoas que perguntam, Milton, quando que eu posso constelar de novo? Tem gente que sai de uma constelação e fala, eu quero marcar a próxima. Eu falo, calma, respira. Uma constelação, tá? Antigamente, Bert Hellinger falava que uma pessoa precisava fazer essencialmente uma única constelação na sua vida. Depois a gente foi vendo que aquele movimento foi mudando. Aquele movimento ele foi evoluindo. Como que é o momento de eu saber se eu preciso fazer uma constelação ou não, se eu devo fazer uma constelação ou não? Você vai sentir no seu coração. Eu tenho pessoas que eu constelei sim, numa semana, e na outra ela veio para o quê? Para concluir um movimento. Para concluir algo que ela precisava seguir adiante. E eu tenho clientes que às vezes passam o quê? A Andresa constelou comigo em 2019, constelou comigo esse ano de novo, 3 anos depois. Eu tenho clientes que constelaram comigo lá em 2014 e que esse ano constelaram de novo. Olha só que interessante. E nesse meio tempo, eventualmente, participaram de algum movimento, de algum workshop. Porque a gente sente no nosso coração o movimento que a gente precisa. Então, constelação não é também só para quem está adoecido. Constelação, ela te ajuda no movimento de você perceber o seu caminho de vida. A constelação, ela te ajuda a olhar para o quê? Olhar para se eu vou para esse caminho ou se eu vou para aquele. Então, a constelação, ela pode te ajudar na tomada de decisão e existe sim constelação muito rica que faz com que você possa o quê? Faz com que você possa encontrar qual é o melhor caminho para você e para sua família. Eu, quando constelo casais, uma coisa muito importante, tá? Constelação de casal, constelação de relacionamento. O que a uma constelação de relacionamento traz? Ela traz para você clareza do que você precisa fazer. Se aquele relacionamento que você vive, esse relacionamento, se ainda existe a possibilidade de vocês serem felizes nele, ou se esse relacionamento já acabou. E a clareza que a constelação traz desse movimento é muito legal, porque a pessoa ganha força para tomar o quê? Para tomar as rédeas da própria vida. Eu tenho 2 constelações que eu vou falar para você de relacionamento agora. Uma das minhas clientes, ela veio constelar e o casamento dela tinha acabado. Tinha acabado assim. Eles moravam juntos, estavam lá, mas não tinha mais amor, não tinha nada. Essa constelação, a pessoa, ela falou, agora eu tenho certeza do que eu já sabia antes, mas precisava disso para poder tomar uma decisão. Essa cliente foi, o que ela fez? Seguiu adiante na sua vida. Ela realmente deu fim ao relacionamento, depois me mandou uma mensagem falando que estava super feliz, estava namorando de novo, estava alegre da vida. Eu tenho uma outra amiga que é consteladora, que acabou de mudar para São Paulo também, depois de passar por um processo de divórcio, com filhos e tudo mais. Mas ela falou, eu já sabia o caminho da minha alma, então a decisão ficou mais tranquila, quando eu já senti no meu coração o que eu precisava fazer. E o outro caso é o caso de uma querida também, que constelou comigo o relacionamento. Ela estava casada, ela tinha dificuldades no quê?
dificuldades com peso, que não emagrecia também por nada, e ela constelou. Uma das questões que ela constelou foi o relacionamento, já apareceu que aquele relacionamento não era um relacionamento saudável. Depois ela veio constelar o quê? Ela veio constelar a dificuldade de emagrecer. Adivinha o que apareceu na constelação? Relacionamento de novo. Sim. E o que aconteceu? Esse ano eu encontrei com ela, ela marcou comigo uma constelação esse ano, eu fiz presencial com ela. Ela falou, Milton, tudo que apareceu naquela constelação de 2 anos atrás, que eu não tomei o movimento de ir adiante, eu não consegui mesmo fazer aquele movimento, tudo aquilo se mostrou ao longo da vida. Mas agora eu consegui, sim, fazer um movimento de me separar, emagreci, consegui o quê? Mudar de cargo dentro da empresa, subir de cargo, minha vida está fluindo muito bem. Hoje eu estou só e eu quero ficar dessa forma. Durante um tempo, para quê? Para me curtir. Então a constelação mostrou um caminho de dificuldade, realmente, que o relacionamento não tinha condição de seguir, mas ela falou, eu precisava desse tempo para poder viver o que eu precisava até chegar o meu momento de tomar uma decisão. Então, não foi errado, não tomei a decisão depois de quando eu deveria, eu simplesmente tomei a decisão quando no meu coração ficou claro que era o momento de tomar essa decisão. Olha a coisa linda. Mas a constelação, ela sempre mostra o caminho. Teve uma pergunta aqui que eu acho que cabe até dentro desse comentário, que tipo, eu posso constelar por outra pessoa? Posso fazer constelação para outra pessoa? Também é uma pergunta que eu recebo aqui com frequência. Eu sei a resposta, mas eu quero que o Milton responda. Fala de novo, que eu peguei aqui uma Ana Luísa mandou uma mensagem aqui depois. Nossa, que mensagem bacana. Continua, fala de novo a pergunta. Aproveitando que você está falando desse tema de casal aí, sobre relacionamento, teve uma pergunta aqui que fizeram sobre: eu posso constelar por outra pessoa? Posso constelar para alguma pessoa? Pode, desde que seja o quê? Você seja responsável por essa pessoa. O que acontece? Eu posso constelar meu filho pequeno. Minha esposa pode constelar nosso filho pequeno. Agora, eu não posso constelar as dores da minha mãe, eu não posso constelar aquilo que eu quero que minha mãe se torne, eu quero que minha mãe seja, ou que meu pai. Eu não posso constelar a abundância do meu namorado, da minha esposa. Por quê? Porque isso é um processo que eu preciso respeitar, que a decisão de olhar para a vida dessa pessoa e de querer algo diferente é dela. O que eu posso constelar? Eu posso constelar a minha relação com essa pessoa. Eu recebo um monte de gente, tá? Ao longo de todos os anos, eu sempre recebo gente, todos os meses, falando: eu vim aqui porque eu quero constelar minha mãe. Mas sabe o que essa cliente, na verdade, quer? Ela não quer constelar a mãe. Ela quer constelar a relação dela com a mãe. Aí é possível. Quando essa cliente quer colocar a mãe no campo para resolver a vida da mãe, significa que ela está fora do lugar dela. Ela está no lugar daquela criança ferida que busca ser o quê? Maior do que a própria mãe. Nunca dá certo. Isso é bosta, gente. Sabe? Dá errado. Dá errado, impede a vida, empaca, estrupia relacionamento, acaba com família isso. Então, o movimento é a compreensão de que, sim, se eu quero constelar minha mãe, na verdade, o que eu preciso constelar é a minha relação com a minha mãe. Enquanto eu não conseguir tomar minha mãe do jeito que ela é, seja narcisista, seja alcoólatra, seja desligada, ou seja drogada, ou seja o que quer que seja, enquanto eu não conseguir tomar essa minha mãe do jeito que ela é, eu não consigo tomar a vida, porque a minha vida chegou através dela. E sem tomar ela, é a mesma coisa que não tomar a vida. É exatamente isso. Uma pessoa que não consegue tomar sua mãe do jeito que é, e tomar a mãe significa o quê? Olhar para a mãe com muito respeito e dizer sim para ela. Por jeito que ela é, com tudo que ela é e com toda a história dela. É dizer sim. Isso é tomar a mãe. Isso não acontece no mental, isso precisa acontecer de coração. Não adianta você fazer quero um até abrir mental. nesse mental que você falou, porque, gente, quando a gente tem essa intenção e essa dúvida, posso constelar meu marido? Posso constelar minha mãe? Posso constelar minha irmã? Ao invés de eu quero ver esse relacionamento com a minha mãe ou com meu marido, isso quem é que está perguntando? A mente racional, por quê? Ela quer manipular. Por isso que quando você é responsável por alguém, isso está falando de um filho
pequeno ali, de 8 anos de idade, 6 anos de idade, recém-nascido, enfim, se tiver alguma questão ali que está trazendo uma luz vermelha para você olhar. Agora, quando a gente fala de um adulto responsável, é a mente racional que quer manipular o outro. Então, é por isso que quando a gente fala de efeito de constelação, movimento de constelação, é sempre sobre você. Eu falo assim, Milton, a treta é sua. Ó, Geise, eu ia constelar a minha mãe. Você pode constelar a sua mãe, sua relação com a mamãe. Aí, sabe o que acontece, Geise? Quando você constela isso, você se libera para viver. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Que é muito legal. Eu vou falar para você, uma das coisas que eu mais tive que olhar na minha vida foi a minha relação com a mamãe, viu? Não ache isso. Eu precisava olhar tanto a minha relação com a mãe, que um dos meus maiores objetivos na vida foi conseguir dar um abraço sincero na minha mãe. Olha que doideira, né? Do tamanho de dificuldades que eu tive com relação à minha mãe. Porque na minha visão de criança, a minha mãe não esteve lá quando eu precisava, minha mãe não me cuidou como eu precisava. A minha mãe, ela não olhava para as minhas dores e me deixou o quê? E me deixou abandonado. Essa era a sensação que eu tinha dentro de mim, mesmo tendo me tornado um adolescente, um jovem adulto, um adulto e depois um homem. Eu tinha essa criança adoecida. Então, um dos meus maiores objetivos, quando eu consegui compreender o valor da mãe dentro do meu sistema, foi a busca pelo quê? Foi a busca por conseguir fazer esse abraço sincero do lugar de filho e tê-la no lugar de mãe. Isso sim foi uma coisa fantástica na minha vida. Então esse movimento ele muda mesmo, é tomar a mãe do jeito que é, com tudo que é, e é isso aí. Ah, lê esse comentário da Ana Luísa aqui. Ah, agora você encontra aí esse comentário. Da Ana Luísa, deixa eu procurar aqui. Gente, tem muito comentário aqui. Tá demais essa live. Vamos Ana lá. Luísa, gente, eu estava virando uma alcoólatra. Agora eu não consigo beber depois de uma constelação que eu fiz comigo. Estou me amando. Gratidão. Uau! Olha que legal. E sabe o que é o processo? É muito legal. A gente, quando vai para um movimento de bebida, é um movimento de busca, muitas vezes, do que? É um movimento de busca de aplacar uma dor. Uma pessoa, quando bebe, é como se ela quisesse olhar para a fogueira e o quê? E desconectar daquelas dores e dificuldades. Então, quando eu olho, geralmente, para uma pessoa, não é o caso da Ana, tá? Quando eu olho para uma pessoa que realmente tem um alcoolismo presente no seu sistema, na sua vida, eu sei que essa pessoa ela vive com um grande peso. Pessoas que têm um grande peso, elas muitas vezes buscam através do quê? Elas buscam através da bebida, elas buscam através das drogas, elas buscam através de pílulas, de remédios controlados, um processo para que elas parem de sentir a dor, sentir o peso. Cada um desses processos, se você está com muita vontade de beber, tem alguma coisa por trás. Olhe antes que isso se torne o quê? Algo muito profundo. Você provavelmente está fora do seu prumo. Você provavelmente está fora do seu sistema. Eu passei por momentos na minha vida aonde toda noite era a minha noite do uísque. Eu queria beber, sentar lá na minha fogueira, né, olhar para aquela fogueira como se fossem os homens da caverna de antigamente, ficar lá. Assim, absorto de tudo. Nada mais está por aqui. E é um movimento do quê? Pura e simplesmente de defesa, para que uma pessoa não sinta mais aquela dor que ela vem carregando por tanto tempo sem conseguir o quê? Sem conseguir resolver. O processo geralmente de bebidas, tá? de alcoolismo, são processos ligados mais à função pai. A gente consegue perceber esse movimento muito mais do masculino, tá bom? Então, o masculino tem as questões voltadas mais para fora, extra-família, e ele é conectado muito mais com vícios leves ou vícios de bebida. Vícios mais pesados, relação com mamãe, geralmente relação com o feminino. Então, o feminino, ele é o quê? Ao mesmo tempo que ele é super tudo de bom, ele também carrega as maiores dificuldades. Então, mamãe é a porta, sim, de entrada para a vida, é a porta de chegada para esse mundo, e somente através de mamãe é que a gente chega aqui. Então, por isso que olhar para a mamãe e dar um bom lugar para ela também é dizer sim para a vida, também é dizer sim para a sua abundância. A gente tem alguns livros de Bert Hellinger que foram escritos
não da cabeça dele, mas sim através do pensamento sistêmico aplicado, ou seja, das constelações feitas, aonde ele vai linkando, por exemplo, o Ai, êxito na vida. Esse livro é um livro muito bacana, é muito demais. bacana. É, Eu fiz gente, uma live desse livro. esse livro é um livro muito bacana, onde ele vai falando dos êxitos na vida. E ele fala que o primeiro grande êxito na vida é você, o quê? Bom, Vir primeiro pro é mundo. nascimento, depois mãe, depois pai, né? Isso. O primeiro êxito na vida é você vir para o mundo. E você está aqui, você é a pessoa que tem o maior êxito. Depois disso, o segundo maior êxito e mais importante é se dirigir à mamãe sem ressalvas. É conseguir completar um movimento de ir na direção da mamãe, de coração aberto e conectar com ela sem ressalvas. Se você conseguir fazer esse segundo êxito, sabe o que acontece na sua vida? Ela ela se abre para o seu sucesso, ela se abre para o seu dinheiro. E tem outra coisa, tá? A profissão tem a cara da sua mãe. O jeito que Você é a você cara lida da com a sua mãe. mãe, você lida com a sua profissão. Então a gente vê que assim, as escolhas de profissão são extremamente vinculadas a questões que vão para muito além do livre-arbítrio que você acha que você tem. A gente começa a compreender mais esse mundo que a gente vive através das constelações e a partir disso a gente consegue fazer o quê? A partir disso, a gente começa a tomar consciência de como se liberar para ter escolhas mais saudáveis, de como você se libera para fazer escolhas mesmo, mais o quê? Mais em prol da sua vida, do seu sucesso familiar. E aqui eu quero até fazer uma provocação para você. Se a sua área profissional aqui você não está muito satisfeita, aqui eu acho que cabe aí um olhar para o relacionamento com mamãe. Uhum. Porque se o sucesso tem a cara da mãe, e será que tem treta aí para resolver? Fogo no parquinho, gente. Relação com mamãe. É fogo no parquinho. Você vê criança gritando para todo lado. Pode cancelar que, sim, se não está funcionando aí essa questão do seu trabalho, sua profissão não está legal, gente, pode olhar. A questão com mamãe, assim, fundamental. Outra coisa também relacionado ao sucesso no trabalho, tem a questão do masculino. Você precisa estar conectado. Se esse seu trabalho ele é um trabalho realizado lá no mundo, do lado de fora, ou seja, é, nesse lado extra-família, então a grande força que você precisa também de materialização, foco, ele vem por parte do pai. Então, apropriar-se da energia masculina, eu gosto muito de falar, o sucesso da pessoa ela parte dos dois. Não adianta você só ter mamãe ou só ter papai, você precisa ter os dois passo a passo. Se está na hora de você só olhar para a mamãe, joia. Só olhar para papai, joia. Mas até você olhar para esses dois, você vai passando o quê? Por seus estágios para chegar no movimento de completude, que você vai alcançar quando você conseguir dar um bom lugar para os dois na sua vida, no seu coração, e você também conseguir ficar à frente deles, e não mais nem entre eles e nem atrás deles numa organização da sua vida, do seu sistema familiar. Eu também quero trazer uma provocação nesse seu comentário, Milton, porque quando eu falo de pai, né, eu sempre falo assim, você quer ver como que tá aí a questão com o papai? Como é que tá suas metas, sonhos, realização? Como é que tá seus projetos? Você tá sonhando alto? Ou quando você se projeta daqui 5 anos, tá mais do mesmo? Porque isso tem a ver o papai. E aí, aqui eu já vi que teve gente comentando, pondo carinha de assustada da mãe. Então, se de repente você tá aí com poucos sonhos, poucas metas, não tem muitas aí, né? Também tem treta com o papai. Aí, como é que o dinheiro vai chegar, a prosperidade vai chegar? Aí vocês começam a entender que quando a gente fala de constelação, tem muito essa questão de pai e mãe, né, Milton? A Sabrine colocou aqui, ó, lado profissional aqui tá bloqueado. Ih, ó a mamãe aí, ó a mamãe. Ó, uma pessoa que geralmente está bloqueada em alguma esfera externa da vida, geralmente tem bloqueios o quê? Na sua esfera interna da vida. Então, essa questão das suas conexões com seus familiares, eles reverberam no mundo exterior. A gente aqui se conecta. Ó, lugares aonde você aprende a seguir na vida e fazer escolhas. Você aprende dentro do seu campo sistêmico, ou seja, para além daquilo que você viu, mamãe e papai, do que você presenciou das pessoas que você
teve na sua vida como seus mentores. Mentores são mãe, pai, professores, pessoas influentes, pessoas que realmente, assim, cuidaram de você e te ensinaram algo. Você tem a questão sistêmica, que é o seguinte, como que a minha família, não minha família papai e mamãe, mas a minha família no geral lida com dinheiro. Então, eventualmente, a minha família não sabe lidar com dinheiro, mas eu quero, independente deles saberem lidar com dinheiro ou não, eu quero me sentir muito bem junto com eles, eu quero me sentir inocente, eu quero me sentir livre, eu quero me sentir parte. Você acha que numa banca de feira, a laranja se sente pertencendo lá à banca dos tomates ou ela se sente pertencendo à banca das laranjas? É assim que funciona. Eu, para me sentir pertencente num movimento ainda primário, tá? Ainda primário, o que acontece? Para me sentir inocente, eu preciso fazer como aqueles que eu amo fazem também. Se meu pai e minha mãe não têm dinheiro, dinheiro é ruim para eles, e eu amo meu pai e minha mãe, eu quero ficar junto com eles, então o dinheiro tem que ser ruim para mim também. Mesmo que uma parte minha queira ganhar dinheiro, uma parte muito mais forte minha fala, não, o Não. que importa é estar com a minha mãe e com o meu pai. Mesmo que dinheiro não tenha nada a ver com isso que você criou dentro de você. Dinheiro é dinheiro, amor de pai e mãe é amor de pai e mãe. Conexão sua com a sua família de origem não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com o quê? Com o jeito que isso está dentro de você. E você pode vir de uma família muito humilde, onde seus pais moram numa casinha de sapê, e você conseguiu o quê? E você conseguir ir para o movimento de ter um iate, um navio, ter casa em Nova York e assim por diante. Isso não influencia em nada o tipo de conexão que você sente com relação aos seus familiares, aos seus antepassados. O que importa é o jeito que você se sente. É aí que a constelação te ajuda, é aí que ela pega e ela faz com que a coisa aconteça. Eu quero comentar aqui de constelação, que já vieram constelar comigo do tema dinheiro. E aí a pessoa vem e fala assim, não, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu tenho facilidade, mas eu não sei o que acontece, está travando. E a constelação é tão sensacional, né, Mil? Porque quando a gente vai constelar, a gente identifica exatamente para onde a alma olha. E aí a gente vê, né, questões ali com o pai ou com a mãe, e aí a pessoa fala, não, já aconteceu comigo. Não, não, não é com meu pai, não. Mas é. E aí, assim, a constelação tá ali, o desenho tá formado, a imagem mostra, e aí a mente racional não suporta, né? Porque a imagem se formou e tá ali trazendo o que precisa ser visto. Tem um tipo de constelação que eu faço, que é com as pessoas que são mais mentais. Eu peguei uma cliente que ela veio para mim e ela falou o seguinte, Milton, eu não quero mais viver. Eu já constelei com você, dinheiro tá tudo bem, relacionamento tá tudo bem, a empresa tá fluindo, mas eu não quero mais viver, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Milton, não tem. Daí ok. Como está a relação com a mamãe? Tá ótima, tá maravilhosa, tá tudo de bom. E com o papai, eu não falo com ele faz 2 anos, mas está tudo ótimo também, está tudo resolvido aqui dentro. Não tenho nenhum problema com ele, não tenho que olhar para ele, não tem nenhum problema. E eu lá, só no meu papel anotando, né? Eu fui fazer uma constelação com essa pessoa, fui anotando. Coloquei num lugar, e o casamento, como tá? Ela falou, não, tá fluindo, tá tudo bem. Aí eu fui só anotando, né? Casamento, mamãe, papai e mais algumas outras coisas que eu não coloquei no campo, mas o que aconteceu? Fiz com âncoras de solo ocultas. Então a pessoa não sabia o que era cada uma daquelas âncoras. E eu falei, quando você olha para cá, o que você sente? Ela, nossa, dor, dificuldade. O que é isso? O que eu estou sentindo aqui? Nossa, aquela dor, aquela coisa ruim. Aí, e quando você olha para aqui? Aqui minha parceira, aqui tá tudo jóia. Nossa, parceiro, alegria, não, amizade, né? Ela fazia assim, amizade. Pô, tá tudo errado isso. Mas aí eu falei, e olha para cá de novo, falei, nossa, aquela dor, aquela vontade de desaparecer, de sumir, voltou. Quem que era ali nesse papel? Papai. A desconexão completa com o papai. Quando uma parte essencial da pessoa está o que excluída, ela também quer morrer muitas vezes, ela quer desaparecer. Como ela olhava para papai com os olhos da mamãe para ele, tá? Então ela na verdade tinha um olhar viciado para o masculino, inclusive quando ela olhou para o relacionamento dela também. Para aquele papel ela não conectou legal, embora eu tenha me falado que o casamento estava tudo bem.
Ela olhou ali e ela tinha uma dificuldade com o masculino, ela não sabia. Primeiro que, antes dela saber que era papai, eu deixei ela conectada ali. Fui fazer um trabalho de limpeza. Coloca para fora o que te adoece. Simplesmente vamos. Então, eu fiz um trabalho de limpeza emocional junto com a constelação familiar. A gente foi limpando isso, tirando isso, até que eu falei, ó, vai lá, vira o papel. Ela virou, ela viu meu pai e falou, puta, meu, que desgrama. E eu achando que não tinha nada aqui, mas de novo, mas como você está agora? Estou muito bem. Aí eu coloquei ela para olhar para quem? Para o outro masculino da vida dela, o marido. Aquela dor, aquela angústia, aquela repulsa que ela tinha inicialmente na constelação, quando ela olhou para lá, adivinha o que aconteceu? Nossa, estou com alegria de olhar para cá agora. Ou seja, a visão do masculino foi resolvida dentro dela. Logo, quem que ficou liberado para fazer parte dela? O marido. Quem que liberou-se para o quê? Para poder viver um relacionamento na vida dela? O marido. Olha que legal. Eu resolvi a dificuldade com o masculino essencial, e quando eu resolvi a dificuldade com o masculino essencial, eu me abri para os outros masculinos, o masculino da minha vida. Eventualmente para outros homens que vão fazer parte da minha vida, não necessariamente como um relacionamento, mas sim como eventualmente parceiros. Eu começo a respeitar o masculino. Ela era mais masculinizada. Porque uma pessoa que exclui o masculino se torna o masculino. Tudo que eu excluo, eu preciso ter em mim. Uma pessoa que exclui a mamãe, também acontece. Um homem que exclui a mamãe, ele precisa se tornar também esse movimento mais do feminino. Então a gente vai tendo essa troca, mas principalmente em mulheres a gente vê muito isso. Mulheres que excluem o masculino, elas se tornam muitas vezes feministas. E você vê que ela tem algo contra o pai, ela tem algo contra o masculino da família, e ela se torna esse masculino. É uma coisa, é uma constatação só. Acontece. É bom? Não. É ruim? Não. Simplesmente é. É saudável? Geralmente não. E a pessoa não consegue, quando ela está conectada com o masculino, tá? Essa mulher que está com a exclusão do masculino, adivinha com o que ela se conecta? Com homens bananas. Porque se ela conectar com um homem, aquele negócio dá um pau, bicho, que parece briga de galo. Não dá certo. Não dá certo, esquece. Ó, o feminino gosta do masculino, o masculino gosta do feminino. E eles se completam. Eles se completam. E a gente tem esse movimento. Inclusive, em relacionamentos homossexuais, a gente tem um que é masculino e um que é feminino. Podem ser dois homens, duas mulheres que estão ali. Um exerce o papel mais de masculino e um exerce o papel de feminino. E eles se completam desse jeito. Porque se os dois forem masculinos ou os dois forem femininos, não dá certo também. Você tem alguém que ocupa um desses papéis. E aí a gente vai vendo simplesmente pela observação que é assim. Masculino e feminino se completam. O masculino precisa do feminino e o feminino precisa do masculino. E os dois têm igual valor. Igual valor. Num relacionamento, tanto o homem quanto a mulher, tanto o masculino quanto o feminino, eles têm o mesmo valor e eles precisam ser vistos assim, como iguais. Não um maior e outro menor, não um maior nem outro menor. Sempre igual valor. Aqui dá certo. Aqui dá um soneném. Relacionamento de bosta. Palavra Tem mais uma sistêmica. pergunta aqui, Milton. Manda. Tenho fobia social. A constelação familiar pode me ajudar? Nossa, com certeza, com certeza. Com certeza. Provavelmente existe algum movimento de trauma profundo aí que está escondido, ele está dentro de algum lugar escondido, que a constelação ela pode, o quê? Ela pode, com amorosidade, trazer de uma forma saudável isso para que isso saia, tá bom? Então, o que é uma coisa bem importante, a constelação ela também nunca vai aonde o cliente não precisa que ela vá. Uma constelação familiar sistêmica, ela nunca abre uma porta que não deve ser aberta. Uma constelação familiar, ela é cirúrgica. Uma constelação familiar, uma sessão de constelação familiar, ela só traz aquilo que o cliente precisa para seguir adiante. Eu ensino muito assim os meus alunos a fazerem uma conexão com o campo da outra pessoa, com o campo sistêmico familiar da outra pessoa, para que esse meu cliente possa levar dessa constelação, desse processo, tudo aquilo que ele precisa para seguir adiante na sua vida. E é fantástico o que acontece quando esse trabalho ele é feito dessa forma, quando eu, com muita humildade, me coloco como instrumento para que esse campo de informação lindo, para que esse campo de informação tão importante, muito maior do que eu, revele
através desse processo que eu me coloco à disposição para conduzir aquilo que essa pessoa que faz parte desse sistema precisa ver para poder seguir adiante com leveza, com mais tranquilidade, para poder não precisar mais viver esses traumas e dificuldades emocionais que ela vive. Uau! Não, eu tô achando demais aqui pelos comentários, gente identificando questões com mãe, questões com pai, e é isso, gente. Quando a gente traz esse tipo de tema, é justamente para ajudar vocês a identificar questões. A Márcia é parceirona aqui, a Márcia está em todas aqui. Ô, Márcia, a gente vai fazer um workshop inteiro de constelação da vida só com você. Mãe, pai, trabalho, amigo, irmão. Vai dentro, vem junto. É isso, porque quando a gente faz uma live com esse tipo de tema, é justamente para te orientar numa rota, porque muitas vezes a gente vai, às vezes, justificar o que não é justificável, às vezes a gente vai para um papel de vítima, quando na verdade só precisa ser visto o essencial. E aqui, gente, eu vou sugerir novamente para vocês, para quem ainda não constelou ou ainda está na dúvida se quer constelar, entra no grupo do WhatsApp do Milton, que lá ele vai informando e você tem a oportunidade de ver, de assistir, sem compromisso. Você assiste e ali a sua alma é tocada. E se você precisa fazer um movimento para constelar, você vai ter essa força para fazer. Porque isso aconteceu comigo. Eu fui assistir uma constelação do Milton e aí eu já estava numa dúvida se eu ia ou não ia constelar um tal tema, que daí eu falei, agora vai. Chamei o Milton e falei, Milton, preciso. Porque é aquilo que precisa vir à tona naquele momento. Porque o movimento da alma, ele é atual. Ele acontece agora e não é algo que era para ter acontecido ontem. Não, se é agora, você vai ter esse movimento de querer constelar e agendar sua constelação e aí flui. E aí as coisas vão acontecendo e você fala, uau! E é legal que a partir da tomada de decisão sua, a partir desse passo, eu vou constelar, a vida já começa a mudar. A constelação já começa a acontecer com a sua tomada de decisão. Isso é muito legal. Ó, Marcial, essa semana que passou, eu fiz 6 posts ou 7 posts específicos sobre relacionamento de casal. Dá uma olhada lá no meu perfil que você vai ver com profundidade textos sobre relacionamento de casal, sobre adoecimento, sobre o que cura. Tá bem, assim, profundo lá. E aqui tá a Maga. Amanhã você vai constelar tema de casal? A terça-feira agora eu vou trazer um tema essencial relacionado ao movimento do casal e vou ter constelação de casal também. Então a gente vai olhar para você aí que identificou questões de casal, tem uma oportunidade aí já, hein, gente? É isso aí. Maga, deixa eu mandar um beijo para Magali aqui, minha linda. Ô, Maga! Beijo, saudade de você. Conheci essa mulher fazendo um leader training, que eu ministrei leader training, né? E eu fui aprender um leader training com a Arita um dia desse, quando eu estava num grupo de master coaches. E um dos meus amigos falou, cara, vai fazer um leader training com a Arita, cara. Eu fiz lá, é muito legal, e você vai ter umas ideias. E eu fui lá. O pessoal achava que eu trabalhava na Arita, né? Porque olhar o pessoal lá, já constelava. Eu só olho para cá, respiro, o pessoal achava que era assistente lá, né? Mas foi uma das pessoas que eu encontrei nesse movimento. Nossa, muito linda, muito top. E, gente, que mais? Vamos por... Já tá bom, viu? Tá no tempo de cinema. Já passamos de 1h30, viu? Que demais. Gente, vocês querem aproveitar e fazer mais alguma pergunta para que a gente possa aqui compartilhar com vocês? A hora é agora. Se alguém tiver alguma, responder mais uma pergunta. E até lá, ó, é o seguinte. Se você tiver a oportunidade de participar de constelações em grupo que a Andressa faça, que eu faço, participe, porque você estará lá por um motivo muito específico. Ninguém aparece numa constelação à toa, ninguém entra num movimento sistêmico à toa. E quando você estiver lá, esteja de coração, esteja 100% presente. Não fica com telefone, WhatsApp, com leitura, com nada. Esteja presente. Quando você está nessa postura de presença, aí você recebe os benefícios que você pode. Quando você está num movimento de multitask ou no task nenhuma, o que acontece? Gente, é mais um tempo perdido na vida. Vai
vai ler história em quadrinho, vai assistir Netflix, que é melhor do que ficar numa constelação sem estar presente, tá? Então, o movimento é muito profundo e as pessoas ganham quando estão presentes dessa forma. Andressa, tá bom, né? Tá ótimo! Ultrapassou até o que eu imaginei, gente. Eu já sabia que ia ser incrível, porque eu já te conheço, né, Milton? Mas é aquilo da gente, às vezes, vir sem expectativa e ainda superar elas, né? E É para isso. mim foi uma honra, uma honra. Ó, tem uma pergunta aí, eu vou deixar você responder, porque é da minha irmã. Ah, tenho uma profissão, mas tenho o sonho de ir para uma outra profissão, mas me trava. Tá, aí tem o seguinte, tá? Eu considerei uma pessoa esses dias com esse mesmo tema. Existe um movimento de campo de informação. Às vezes uma pessoa está numa profissão há tanto tempo que ela é leal essa profissão por conta do que custou a outras pessoas. Um dos exemplos, tá bom? Eu considerei uma pessoa que ela se formou advogada e quem pagou a faculdade dela foi o padrasto, que era muito simples. Então ela não conseguia, ela ficou 10 anos numa profissão que ela não gostava, porque o que acontecia, ela sentia uma grande culpa de mudar de profissão. Ela falou, não gosto de advogar, mas eu não consigo sair daqui. E o que aconteceu? Aconteceu que apareceu na constelação, nesse movimento, que ela sentia uma grande culpa e uma grande dívida com relação a esse padrasto que tinha feito um grande esforço, ela falou, ele podia ter usado esse dinheiro para melhorar a vida dele. E então, muitas vezes a gente fica numa profissão por nossos pais, ou por outras pessoas, tá bom? Esse é um dos movimentos. Outro movimento que acontece, às vezes eu estou num campo de informação há tanto tempo, eu faço parte de algo há tanto tempo, que aquele algo é algo que já está dentro de mim, de forma muito, muito que enraizada. Então, eu não consigo me liberar sistemicamente para ir para outro lugar, porque eu sinto culpa de sair de lá. Porque quando você sair desse seu trabalho, você vai se deparar com o quê? Com novas pessoas, com novas possibilidades. A sua vida vai mudar se você fizer essa transição, tá bom? Mas eu garanto para você, se for do seu caminho, você vai ter muito sucesso nessa transição. Se for do seu caminho de vida, você vai prosperar e a sua família inteira vai prosperar junto de você. Porque outra coisa importante, toda vez que você escolhe pela dor, toda vez que você escolhe ficar num lugar onde não está bom para você, onde você sente que não é mais o seu caminho, se você tiver filhos, é isso que você ensina para os seus filhos, que é normal sentir dor e ficar aonde você não pertence, que é normal viver aquilo que não te traz felicidade. Toda vez que você escolhe por ficar na dor, ao invés de seguir os seus desígnios de vida, de caminho, é isso que você ensina para as pessoas que você ama. Você ensina elas a sofrer ao invés do que de seguir no fluxo da vida. Veja se isso te toca, tá? Porque isso é importante. Isso é uma das coisas mais importantes da vida. Você a todo tempo está ensinando as pessoas como elas devem o quê? Seguir na vida. Mesmo que você não fale nada sobre isso, você conecta emocionalmente, energeticamente com as pessoas. Suas escolhas vinculam muitos. Vinculam aqueles que você ama, vinculam aqueles que amam você. Então, quando você está bem, todos conseguem ficar bem. Mas quando você não está, não queira que o outro fique. Porque o seu exemplo, ele vai para muito além do que você quer e do que você fala. Uau! Apareceu mais duas perguntas aqui. Eu vou ver se o Milton pode responder, porque senão nós vai ficar aqui umas 3 horas de live. Então, fazer a live mais longa do Instagram aqui. Eu nem sei se completa tanto tempo assim. É válido abrir janelas no inconsciente do meu filho através de informações que possam despertá-lo sobre o que ele precisa libertar em relação pai e mãe? Do meu filho? Onde você leu filho? Do inconsciente? É que ela pôs uma outra frase embaixo, no inconsciente do meu filho. Ah, tá. O que acontece é o seguinte, tá? Você pode constelar o seu filho, você pode sim constelar o seu filho para liberar ele daquilo que ele está olhando. A alma do seu filho está olhando para alguma dificuldade. Só que essa dificuldade, ela pode ser o quê? Ela pode ser resolvida através da mamãe. A mamãe tem um grande potencial para o quê? Através de uma constelação, olhar para essa dificuldade. Então, um pai pode constelar seus filhos. Esse processo, ele libera. Quando você encontrar algo que você precisa encontrar, o seu filho ele se libera de olhar para essa dor e dificuldade. Tá? Então, é possível, sim, fazer esse processo. Eu costumo fazer uma constelação
que eu desenvolvi aqui, que ela chama hipnossistêmica. A gente não usa boneco, a gente não usa nada. Sou eu e a pessoa num movimento onde eu uso toda a constelação familiar sistêmica numa base de hipnoterapia. Assim como eu aprendi o processo de hipnose, assim como eu aprendi com os discípulos de Milton Erickson, e através de Milton Erickson, então, o que eu fiz? A união dessas duas práticas, ela proporciona um caminho de entrar numa hiperconexão de campo para poder fazer toda essa limpeza e constelo maravilhosamente dessa forma. Outra coisa possível seria você e seu filho fazerem um atendimento conjunto. Sim, mãe e filho. Nesse atendimento, o que acontece? A gente vai liberando essas travas e dificuldades e fazendo com que o amor que existe e que cura possa voltar a fluir. Então, a gente vai liberando esse amor adoecido, essa coisa que impede para que o filho possa o quê? Seguir adiante na vida. Dependendo da idade do filho, super tranquilo de fazer sem ele ou fazer com ele também, tá? Eu, às vezes, faço com adolescente e, às vezes, faço o quê? Com filhos que já são muito mais velhos. Às vezes, eu pego um filho de 40 anos de idade com a mamãe e eu faço uma constelação dos dois. A última pergunta para a gente encerrar. Milton, é necessário ter um tema para fazer constelação? E se tiver várias áreas, como é daí? Márcia, foi a Márcia que colocou? Márcia, a gente tem... o que geralmente acontece, tá, Márcia? A gente tem constelações que são mais rasas e constelações que são mais profundas. Se você escolher olhar para um tema raso, provavelmente você vai olhar para esse tema e encontrar soluções relacionadas a esse tema e vai seguir adiante. Agora, uma constelação, quando ela é feita com mais profundidade, vamos dizer o seguinte, quando uma pessoa ela tem uma dificuldade essencial com a mamãe, a gente vai fazer um olhar para a mamãe, o que acontece? Essa pessoa, quando ela consegue resolver esse relacionamento, ela muitas vezes se libera para o quê? Fluir de forma melhor no trabalho, ela se libera muitas vezes para emagrecer, ela se libera para ter um relacionamento bom com uma outra pessoa. Então, quando a gente trabalha questões essenciais numa constelação, muitas outras partes da vida costumam o quê? Costumam se resolver também. Mas eu posso sim trabalhar o quê? De uma forma mais superficial. E existem consteladores. Eu tenho um mestre em constelação, que é amigo meu, que ele fala, então, eu constelo o que a pessoa quer. Se ela vier com encravada para constelar, eu constelo encravada. Depois, se ela quiser constelar ou a sudorese excessiva, eu constelo a sudorese. Ele não aprofunda. Ele fala, é isso. A constelação dele custa R$ 860. Eu constelo o que a pessoa quiser. E depois ela volta e constela de novo. E outra vez. E tudo bem. Eu gosto de trabalhar no profundo. Eu gosto de ir descascando a cebola para chegar no essencial. Quando eu chego no essencial, a gente trabalha múltiplos temas. Então, geralmente, uma constelação, quando eu faço, é uma constelação multitema. Tem um específico, mas muitos outros vão o quê? Vão se liberando por ressonância de ter trabalhado o essencial. Acredito que é assim, né, Andresa? É dessa forma que vai? A minha linha é bem parecida com o seu. Vou por camadas no mais profundo e aí para chegar no essencial, porque às vezes o superficial a pessoa às vezes não vai ter o efeito que precisa. A Tati lá, a Tati tocou a Tati lá. A Tati mexeu Ela aqui. mexeu aqui, eu vi ela comentando. Ela tem um bar. Gente. Esse bar, ele é clássico, ele vem lá do sul, hein? Bar, tchê. Faltou o tchê. Aí a Ana já respondeu. Muito obrigada. Ah, imagina, Lê. Super alegria de ter você aqui com a gente, viu? E, gente... É que a Sabrina é gaúcha mesmo. Por isso que ela pôs bar. Ela é gaúcha mesmo. Convida para tomar um chimarrão aí. O convite está aberto, viu? Quando você quiser, bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul. Estou aqui em Canoas, né? No Rio Grande do Sul, teve o meu DDD mudou, né? Verdade. Eu até perguntei do seu telefone, né? Já mandei embora. Já o 19 não tenho mais, só estou com 51. Gente, eu vou agradecer vocês para poder encerrar essa live e liberar o Milton, que, gente, entregou muito, muito. Essa é uma live até para você assistir de novo no gravado. Porque, gente, o Milton entregou muita coisa aqui. Vocês não fazem noção. Foi mais que uma aula. Foi profundo aqui, viu, gente? Eu posso falar por conhecimento, porque eu sei do que esse homem entregou aqui. E, Milton, nossa, gratidão. Foi uma honra te receber aqui no meu canal como meu convidado.
E eu só posso indicar, gente, sigam esse homem, ele é incrível. Participe lá no grupo do WhatsApp, sintam esse movimento para vocês assistirem também o trabalho que ele faz. É incrível. Sou suspeita, mas também se não fosse, né, gente, não ia trazer ele como convidado. Gratidão, Andresa. Gratidão a todos vocês. Sintam-se à vontade para me fazer qualquer pergunta também. Estou super à disposição. E deixo aqui um grande beijo para vocês, para todos os seus sistemas. E precisando de alguma coisa, conte comigo, conte com a Andresa. Vai ser um prazer ver você fluir ainda mais na vida. Vai ser um prazer ver você ir mais adiante e encontrar com a gente algum tempo depois, alguns meses, anos, falando: nossa, como mudou minha vida aquele encontro que a gente teve. Então é isso aí. Sueli, para entrar no grupo do WhatsApp, é só ir lá na minha bio, tá bom? Então é lá no Milton Gobo, na bio tem o grupo do WhatsApp, é onde eu libero lá nossos workshops, onde eu libero os movimentos de constelação e um ou outro grupo que a gente tem lá online gratuito para as pessoas participarem, tá? E querendo Milton, fazer obrigada, gratidão. tamo Tamo junto. Para todos que estiveram ao vivo aqui com a gente, muito obrigado, gratidão pelo carinho, parceria, dúvidas, foi sensacional, gente. E dúvidas, pode chamar Milton, pode me chamar, fiquem e sintam-se à vontade. Milton, um beijo aí para você e sua família. Muito obrigada mais uma vez, gente. Obrigada. E sim, gente, o Milton é um big de um modelo de um masculino, é mesmo? Eu tenho um masculino bem claro na minha vida. Gratidão, Ale. Tchau, gente. Boa noite, viu? Até mais, Milton. Até. Tchau, tchau.